Então, o varadouro são caminhos que se abriam, se abrem até hoje no meio da mata. São trilhas. Num português mais claro, são trilhas que eram usadas na antiga economia dos seringais, que era para fazer o transporte da margem do rio, que era o ponto nobre, onde ficavam os coronéis, as carras de seringais, né, de onde chegava a borracha, descia o rio e ia exportar para Manaus, para o Oceano Atlântico, enfim. Esses varadouros conectavam a margem do rio até o centro do seringal, porque o corte da seringa ele sempre se dava no centro da mata. Então o seringueiro ele ficava sempre muito longe. Então o varadouro era por onde descia a borracha que era produzida pelo seringueiro, por onde iam os mantimentos que o patrão mandava para eles. E era sempre um sistema muito de escravidão, né? O seringueiro ele vinha do Nordeste, cortar borracha na Amazônia, ele já chegava endividado. Era um sistema de aviamento, era uma dívida impagável. Era sempre assim, porque o patrão, o seringalista, sempre deixava ele endividado como refém para sempre estar cortando borracha para ele. Então, o varadouro era isso, ele fazia essa conexão entre um seringal e outro, entre uma estrada e outra. Então, são caminhos, conexões que depois, com a falência da economia da borracha, do extrativismo, virou-se uma coisa simbólica realmente na Amazônia, né? Oi, eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e eu espero que de alguma forma esse episódio consiga te transportar para um varadouro. Não necessariamente um varadouro real, uma trilha pela mata, mas um outro varadouro, o jornal que leva esse nome, Varadouro, um jornal das selvas, um tabloide impresso importantíssimo na Amazônia na virada dos anos 70 para os 80, em plena ditadura, que renasce 4 décadas depois, agora na versão digital. Uma nova fase igualmente importante para o jornalismo da região norte e, por consequência, para o jornalismo brasileiro. Essa nova versão está completando 2 anos agora em julho de 2025 e quem está à frente dela é o Fábio Pontes, jornalista de Rio Branco. Você ouviu a voz dele aí na abertura, te explicando o que é um varadouro e vai ouvir muito mais, porque o Fábio é o convidado desse episódio do Vida para te contar a história e o renascimento de um jornal memorável da Amazônia. A gente já vai chegar no varadouro, mas antes, vamos conhecer melhor o Fábio, desde o início. Então, eu nasci em 8 de agosto de 1986, né, em Rio Branco, no Acre, no bairro da Vila Ivonete. É um bairro de classe média em Rio Branco, é um bairro que é cortado por um igarapé, o igarapé São Francisco. Esse igarapé, eu acho que ele fez um pouco de parte da minha formação, né, enquanto cidadão rio-branquense. Outro ponto que muito marca o nosso bairro, nossa região, é o Horto Florestal, né, que eu digo assim, que é a última área de floresta que sobreviveu, né, dentro de uma cidade amazônica, que foi muito impactada, muito marcada pela atividade agropecuária. Se você fizer um sobrevoo sobre Rio Branco, você vai perceber que a área do município já perdeu quase toda a sua área de floresta nativa, né, para as áreas de agricultura e pecuária. A operação contra o desmatamento e a criação ilegal de gado dentro da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre, tem provocado tensão entre autoridades ambientais e moradores da região. Pecuaristas da região questionam as ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Manifestantes chegaram a bloquear 2 vezes a BR-317 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Chapuri. Atos criminosos tentaram intimidar e impedir o trabalho de combate às agressões ao meio ambiente. Então é isso, né? Eu cresci nesse contexto de uma cidade, nesse contexto urbano, né? Eu, apesar de eu tratar da pauta amazônica, de eu gostar da questão ambiental, indígena,
mas eu sou um acriano da cidade. E foi ali na cidade que o Fábio passou a infância e a adolescência, frequentando a escola, a Praça Central, de frente ali para o quartel da polícia, perto da prefeitura. Num ambiente também político muito agitado, né? A política, eu sempre gostei muito de política, eu sempre ouvi muito a política dentro de casa, a partir do meu pai também. Assim como o Varadouro, o jornal, também teve uma importância política muito grande. Só que quando o Fábio nasceu, em 1986, o Varadouro já não circulava mais. Ele parou de circular em 81, 4 anos depois do lançamento em 77. E 77 foi exatamente o ano em que eu nasci. Nasci em outubro, 5 meses depois do Varadouro, que publicou a sua primeira edição em maio de 77, ainda numa versão em papel ofício que logo se transformou num tabloide. O Varadouro, ele surgiu num momento muito crítico da história do Acre, da Amazônia e do Brasil, que foi ali na época da ditadura militar. O governo militar, ele implementou a sua política para a Amazônia, né, do integrar para não entregar, terra sem homem para homem sem terra. Porque era aquela visão de que a Amazônia era uma vastidão que não tinha ninguém morando ali dentro. Para você ter uma ideia de como o regime militar abordava a região, ouve só esse trechinho de um vídeo institucional de 1966 chamado Amazônia Inviolável, que documentou uma expedição de navio organizada pela Confederação Nacional da Indústria com governadores de vários estados para discutir como a indústria poderia explorar a Amazônia. A Confederação Nacional de Indústria promove uma conferência a bordo do navio Rosa da Fonseca, entre Belém e Manaus. Este é o Rio Mar, que banha a parte setentrional da Amazônia, com seus afluentes caudalosos cortando a maior floresta fechada do mundo. A temática dos debates é o aproveitamento do imenso potencial da terra da célebre Ileia, povoada de mitos e lendas. Governadores do Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, estados e territórios que integram a fabulosa bacia amazônica, ouvem a exposição do ministro João Gonçalves de Souza. E claro, não podia faltar o clichê de tratar a Amazônia como um mundo exótico, né? Expressões folclóricas e da criação humana foram apresentadas em belos painéis que decoravam o interior do navio. Reflexos da terra, da fauna e da flora, expressando a potência de um mundo ainda desconhecido. Não faltaram os répteis terciários nem a fantástica fauna aquática do Rio Mar. Isso era 1966 e adivinha quem já era um ator importante na política nacional? O reitor da Universidade do Pará discorre sobre o problema da Amazônia, seguido pelo governador de Roraima e do senhor José Sarney do Maranhão. Mas enfim, era desse jeito que o regime militar via a Amazônia, um território imenso a ser explorado, como se não tivesse ninguém morando lá. Só que tinha pessoas morando lá dentro, que eram seringueiros, os indígenas, que estavam ali há muito tempo. E como esse sistema estava regido pelo governo, então ninguém podia contestar. Então os seringueiros eram expulsos, a bala das suas colocações, das suas casas, não tinham direito a nada, iam morar nas periferias das cidades, né, formavam um êxodo rural. E nesse momento surge o Jornal Varadouro para dar visibilidade a isso. Até porque a imprensa tradicional que existia na época estava toda já ali comprometida com o governo. Eram poucos jornais, mas imagina os anos 70, no Acre, se hoje já é invisível, imagina lá nos anos 70. E você que está aí ouvindo, talvez você esteja se perguntando, como é que faz para rodar um jornal impresso nessas condições? De onde vem o dinheiro para imprimir o Varadouro? Foi um jornal que surgiu com o apoio da Igreja Católica, né, das comunidades eclesiais de base, do bispo Dom Moacir. E eu consegui dinheiro para poder começar esse jornal. Foi ou não foi? Verdade. Vocês me garantiram devolver e até hoje esperando. Esse é o Dom Moacir Greck, numa entrevista à TV Aldeia do Acre. Ele foi bispo da Diocese de Rio Branco e depois arcebispo de Porto Velho. Dom Moacir morreu em 2019, aos 83 anos. Ele foi o principal financiador, porque era ele que recebia muitas vezes aqueles seringueiros que chegavam na cidade expulsos, muitas vezes eram vítimas de tortura. Seus parentes eram mortos, então ele via aquela cidade de, temos que ter um veículo de comunicação para expor isso. O contato com o povo, contato com o sofrimento, com a ânsia de libertação,
o conhecimento dos seringais. Tudo isso me ajudou a mudar completamente. Se eu não fiquei santo, foi por ruindade, mas a oportunidade eu tinha. Aí você tinha um grupo de jornalistas que tinham essa vontade de fazer isso, então uniu-se ali a vontade política com a vontade de fazer jornalismo. Valeu a pena aquele empréstimo, porque criou um instrumento que, digamos, tem um valor histórico. O Brasil todo reconheceu como um grande desses jornais alternativos. Eu vi estudos valorizando muito o Varadouro. Aqui a gente faz a justa homenagem aos homens que tiveram a coragem de botar um veículo alternativo para circular no Acre em tempos de repressão e censura, incluindo, claro, o fundador do jornal. Né, que era o Elson Martins, que ainda é vivo, um acriano nascido no Seringal Nova Olinda, né, nasceu no Seringal, na época correspondente do Estadão, na Amazônia. Nós estamos falando de uma época da década de 1970, né? Esse é o Elson Martins, numa conversa com o Fábio Pontes, gravada em 2023, quando a nova versão do Varadouro foi lançada. Já já a gente chega nesse relançamento, mas ainda sobre a década de 70... Nesse período, a ditadura militar tinha resolvido ocupar a Amazônia com fazendas para produção de gado. Então, a palavra de ordem era desmatar, limpar a floresta para plantar capim, para criar boi. Aí você também tinha o Silvio Martinello, que era correspondente do Jornal do Brasil, no Acre também. Então eram dois jornalistas já experientes na cobertura da imprensa nacional, então eles se uniram e com outros colegas acreanos decidiram organizar o Varadouro para ser esse jornal, criado com muita dificuldade, né, para colocar as pautas sociais, ambientais, indígenas, dos seringueiros. Em maio de 1977 sai o primeiro número do Varadouro. E a primeira edição trata da questão dos indígenas em contexto urbano já, que estavam sendo expulsos das suas colocações, das suas aldeias, das suas terras indígenas e morando nas periferias de Rio Branco. Naquele tempo, né, eles pessoas que moravam no Acre nem sabiam que tinham indígenas morando no Acre, né? Então você vê como é uma situação muito grave de invisibilidade dentro do próprio estado amazônico, situações tão dramáticas. E assim segue o Varadouro, abrindo esse caminho num terreno que tinha repressão por todos os lados, colocando na pauta essas questões tão importantes para o Acre e para a Amazônia. O jornal vai assim até o começo dos anos 80. Ele tem vida curta, justamente por conta das muitas dificuldades que era você fazer um jornal alternativo na Amazônia, numa época de exceção. Ele teve só 24 edições, ele não tinha assim uma periodicidade, tinha meses que tinha meses que não tinha, mas eles com dificuldade, né? Ele circulou ali de 77 até 1981, quando foi o último ano que ele circulou, por conta das dificuldades realmente de você fazer um jornal como esse. O Varadouro parou de circular em 1981, mas muita coisa continuou acontecendo no Acre. 7 anos depois, em dezembro de 88, o seringueiro, sindicalista e ativista Chico Mendes foi assassinado na porta da sua casa, na cidade de Chapuri. Ele levou tiros de escopeta disparados por Darcy Alves, cumprindo ordens do pai, Darli Alves, fazendeiro e grileiro da região. A chuva caía sem parar quando cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão em silêncio pela cidade. Os moradores saíram das casas para prestar homenagem ao líder morto e, em silêncio, também assistiram ao enterro no pequeno cemitério de São José, o único da cidade. Quando Chico Mendes morreu, o Varadouro já não circulava e o Fábio Pontes tinha 2 anos de idade. Mais de 20 anos depois, em 2009, ele se formou em jornalismo. O Varadouro ele foi um dos objetos meus de estudo no meu TCC, que foi sobre jornalismo político no Acre. E desde cedo, o Fábio foi se envolvendo naturalmente com as coberturas ambientais que estão ali muito perto no cotidiano até hoje. Rio Branco, o Acre, vem sofrendo ano após ano
com enchentes extremas, com as secas extremas. E depois da cheia histórica no início do ano, o estado do Acre enfrenta agora um período de seca. É um sacrifício para nós pegar a água. A gente tem que comprar a água quase toda vez. Com desmatamento, com questões de invasão de terra, grilagem, conflitos fundiários. As questões indígenas também. Porque, naturalmente, o Acre é um estado indígena, então são temas que já eram naturais que não tinha como não cobrir. E hoje o Fábio nota uma mudança radical nos efeitos do clima, tanto pelas mudanças climáticas mesmo, como pelas ações humanas que vão, por exemplo, eliminando a floresta. Se você andar no entorno de Rio Branco ou até Chapuri, por exemplo, a terra do Chico Mendes, pela estrada, você vai ver que não tem mais nenhuma floresta, tudo pasto. Pasto e agora está entrando também a soja. Então, tudo isso, infelizmente, nós estamos tendo consequências. Nós estamos perdendo floresta e o clima está cada vez mais desequilibrado. Não é mais o mesmo clima que eu me lembro da minha infância. Eu me lembro que, quando a gente era criança, a época de inverno lá, o inverno normal do hemisfério sul, a gente tinha semanas fazendo frio de 14 graus, 15 graus, coisa que não faz mais hoje. O clima mudou muito nesses últimos 30 anos, né? Desde que eu nasci para cá, do final dos anos 80 para cá, o clima mudou muito nessa região. Nesse tempo, o Fábio passou por alguns jornais impressos no começo da carreira, cobrindo as questões locais. Depois fez muita reportagem como freelancer para veículos de outras regiões, como a Folha de São Paulo, a BBC, as revistas Veja e Piauí. Ele teve uma passagem longa e muito marcante pela Amazônia Real. Foi um período em que ele foi morar em Manaus, de 2016 a 2022. A Amazônia Real também foi uma escola. Ela me levou a me aprofundar ainda mais na cobertura das pautas indígena, ambiental, climática, nessa referência no jornalismo da Amazônia. Eu voltei aqui para cima da ponte, onde os haitianos, africanos, outras pessoas de outras partes do mundo, Bangladesh, Índia, estavam desde domingo, né? Quando eles vieram para cá, quando receberam a falsa informação de que o governo peruano iria autorizar a entrada deles no país. E hoje ocorreu esse confronto com a polícia peruana, eles adentraram, forçaram a passagem. Essa é uma cobertura que o Fábio fez para a Amazônia Real em 2021, em plena pandemia, na fronteira do Brasil com o Peru. Ele estava no meio do conflito quando a polícia começou a disparar bombas de gás e balas de borracha contra um grupo de 400 imigrantes e refugiados que tentavam cruzar a fronteira. Os policiais aqui continuam avançando. Bomba, jogando pedra. Olha aí, eles estão avançando. Olha só, aqui eles estão jogando bomba daqui. Jogando bomba aqui na direção da imprensa. A minha primeira pauta na Amazônia Real, nunca me esqueço, foi lá em Roraima, naquele El Niño de 2016, que chamavam de El Niño Godzilla, né? Que era um dos El Niños mais fortes daquele momento. Tinha uma região ali da usina de Balbina, que a comunidade estava toda seca, o lago da usina estava tudo seco. Eles tinham que andar horas para chegar até na beira do lago para poder pegar o barco deles. Fábio também já cobriu muito o tema do narcotráfico na região. É uma coisa muito delicada. Muito delicada, que hoje, assim, eu acho que eu não escreveria tanto quanto eu já escrevi, por uma questão de segurança mesmo, minha e de família. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde você anda, onde você mora. É algo que está na nossa rotina, no nosso cotidiano, a violência. O Comando Vermelho controlou toda aquela região já, mas ainda tem alguns pontos de resistência da facção local, junto com o PCC. Então, é realmente muito delicado. E isso não acontece só com as pautas sobre o tráfico, vale para qualquer cobertura na Amazônia. Essa questão, ela entra nem só nessas pautas mais delicadas, mas tipo, você vai fazer uma pauta até simples mesmo. Vamos fazer ali uma reportagem sobre a economia da borracha na comunidade. Até nisso você tem que se precaver, saber se aquela região ela tá sob controle de alguma facção, para saber com quem tu tá falando, o que você vai falar, porque eles são muito olheiros, eles têm olheiros de tudo que é canto, eles querem saber o que tu vai falar, para quem tu tá falando. Então não é só na questão das pautas sobre garimpo, sobre invasões de terra, sobre conflitos, sobre grilagem, elas estão presentes em todas as áreas. Então a gente tem que ter cuidado, não só nessas pautas delicadas, mas também em todas. E como se não bastasse. Também tem a questão da violência política também, com essa ascensão da extrema-direita, que você tem um ambiente político muito hostil, em
que a imprensa é muito atacada, muito visada, que se você não fizer rezar na cartilha deles, você é taxado disso, daquilo. Tem a questão também do assédio judicial, que você pode ser processado. Então, assim, são séries de fatores, de problemas na carreira jornalística para quem quer fazer um jornalismo independente na Amazônia, investigativo, é uma área de muito risco, muitos desafios. Tem que ter muita coragem, realmente, é realmente assim uma situação que é bem complexa. Diante desse cenário hostil que o Fábio acabou de descrever, o que ele resolveu fazer em 2023? Mergulhar mais ainda nessa cobertura, mesmo com todos os riscos, e reviver um jornal independente combativo que ficou adormecido por 4 décadas. Mas para isso, para acordar o Varadouro, o Fábio precisava da bênção de quem criou e fez acontecer esse jornal lá nos anos 70 e 80. O Elson Martins, que estava lá desde o início, lembra? Desde o primeiro número que circulou no dia 1º de maio de 1977 até 1981. Foram 24 edições. O primeiro passo foi realmente esse, procurar o dono da marca, né? Que é o Elson Martins, que foi o criador do jornal. E eu cheguei lá na casa dele, uma casa ainda que mistura alvenaria com madeira. E aí ele tem a redação dele, uma salinha, né, em madeira, pintada de azul, uma biblioteca com vários livros, um acervo histórico, assim, impressionante, da história do Acre. E ele fala assim, o Varadouro é como um filho para mim. Ele fala assim, eu nunca esqueço a frase dele. E a missão do Fábio ali era basicamente pedir pro Elson, deixa eu cuidar do seu filho. Eu pedi para ele, Elson, eu tô afim de recriar o Varadouro, eu acho que é importante, é um jornal que fez história. Ele falou, olha, isso aí sempre foi algo que eu sempre quis, né, de trazer o Varadouro de volta, eu acho que é necessário. E ele falou, vai lá e faz, né? Então eu fui e segui essa orientação dele de vamos lá e vamos fazer. A bênção o Fábio conseguiu. Agora era dar um jeito de fazer na prática, trazer o Varadouro de volta, agora na versão digital. Né? E eu, sem um puto, como se diz, sem um centavo, fui lá e meti a cara. Fui procurar pessoas que já trabalhavam comigo nessa área de jornalismo ambiental, pediu apoio. O designer que fez o site foi no fiado, né? Falei, faz aí, eu vou te pagando em parcelas aí, quando eu tiver. E ele era um colega meu, trabalhamos juntos no site lá no Acre. O Fábio foi montando uma equipe de pessoas que estavam dispostas a entrar naquela causa, num primeiro momento sem nenhuma remuneração, e o próprio Elson Martins se tornou um conselheiro editorial e colunista. No início, eu tenho que dizer que o jornal era um jornal de movimento, né? Por isso que eu tomo a liberdade de passar por um grupo e uma nova geração para continuar com esse movimento. Não é um jornal empresa. Eu me disponho agora como um colaborador, né? Ele é o nosso patriarca, vamos dizer assim, é o conselheiro, né? Ele é esse cara que às vezes ele dá uma cutucada, quando ele vê que a gente está indo muito, fugindo um pouco do propósito do Varadouro, ele puxa de volta, né, de mostrar que o Varadouro é uma coisa acriana, ele é um jornal acriano da Amazônia, então ele sempre tem essa preocupação de deixar o jornal com essa cara local. E essa é uma questão para o Varadouro atual, que é ter uma cara local, mas também dialogando com os outros estados da Amazônia. Isso aí eu acho que é uma questão, até uma necessidade nossa, que eu também percebo, que na região norte a gente tem uma questão de que o Acre não olha para Rondônia, o Rondônia não olha para Amazonas, que não olha para o Pará. São estados que estão ali vizinhos um do outro, mas tá todo mundo de costas um para o outro. Às vezes uma pessoa que mora em Rio Branco conhece muito mais do Rio de Janeiro do que de Manaus, né? Então assim, é uma preocupação que eu tenho de também trazer de que a questão amazônica ela não seja só um bairrismo do Acre. A gente tem problemas comuns, crises comuns. A crise climática ela não afeta só o Acre, ela afeta o Amazonas, afeta a Rondônia. A grilagem não afeta só o Acre. Então, a ideia é essa, de fazer o Varadouro ampliar o seu escopo de cobertura, né? Porque você amplia o seu escopo, não fica só naquela coisa regional, mas sem perder o foco também na questão local. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E quando você entra no site ovaradouro.com.br, você vai vendo os temas
temas ali das coberturas, os assuntos? Acho que são os mesmos daquele Varadouro dos anos 70 e 80. Questão ambiental, indígena, dos povos da floresta, dos seringueiros, ribeirinhos, conflitos fundiários. Nós estamos aqui no que se chama a Tríplice Divisa AMACRO, que é o encontro dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Uma região que nos últimos anos passou a ser marcada por intensos conflitos sociais, fundiários, uma região também marcada por muitos crimes ambientais, como desmatamento, queimadas e a invasão de terras públicas. E hoje se tornou conhecida como a nova fronteira do desmatamento na Amazônia. E um assunto mais novo, vamos dizer assim, que não estava naquela pauta de 30 anos, 40 anos atrás, que é a questão climática. E isso talvez é até fruto daquilo que estava acontecendo lá atrás, né? O desmatamento, as invasões de terra. Então, tudo aquilo que estava lá atrás, que Chico Mendes, Wilson Pinheiro, Marina Silva estavam lá atrás lutando para combater, hoje nós estamos tendo as consequências disso. E a agricultura veio a enchente, né? A alagação levou tudo, né? Levou tudo. Aí veio agora a seca. Aí a pessoa plantamos e não deu nada. Aí estamos todo mundo sem produção. A gente tinha muita bananeira aqui, a nossa coiseira aqui para baixo, né? Bananeira, nós plantamos muito pé de pimentinha, maracujá, mamão, tinha bastante. Aí a chuva veio, matou tudo, né? O restinho que ficou aqui para trás, o verão veio, secou também os bananal. Assim, o ano que é muita chuva, aí o verão é mais provocado, é bem mais rigoroso. No dia 10 de julho de 2025, a versão digital do Varadouro completa 2 anos, com o site, com uma comunidade no WhatsApp, uma associação organizada legalmente e sempre em busca de recursos para continuar de pé. E assim, o Varadouro, ele quer sempre ter esse conteúdo aberto, grátis, acessível, porque eu sempre falo o seguinte, todo mundo fala em Amazônia, todo mundo quer salvar a Amazônia, mas agora acho que é hora de a gente poder fazer a diferença realmente e apoiar o jornalismo da Amazônia local, né? Uma comunicação diferenciada dentro da Amazônia. Então você que está ouvindo, se você quer apoiar o Varadouro, seja com uma doação pontual ou com algum tipo de investimento, entra lá no site ovaradouro.com.br, no menu tem a abinha Apoie, aí tem um e-mail, contato@ovaradouro.com.br, se você quiser ir direto no Pix, a chave é ovaradouro@gmail.com, tá aí uma boa chance para você fortalecer o jornalismo independente. Ou estamos em processo de consolidação de sermos um veículo referência na produção de um jornalismo independente e de qualidade na Amazônia, feito por pessoas da Amazônia e para a Amazônia, Rodrigo. Acho que a grande diferença do Varadouro é essa, o nosso público-alvo. Nós queremos falar da Amazônia para quem é da Amazônia, para que elas se identifiquem com pessoas da Amazônia e entendam que isso não é uma questão política, partidária de A ou B, né? Que é uma questão nossa, de sobrevivência, que a nossa história, enquanto acrianos, enquanto rondonienses, amazonenses, ela foi criada a partir da relação nossa com a floresta, não foi com o boi, não foi com o agronegócio. Então esse é o nosso desafio, essa construção desse diálogo local com as populações da Amazônia. Um diálogo que na prática já está acontecendo com o novo Varadouro. Ele virou uma demanda da sociedade local. Tipo, toda vez que tem um conflito social, um conflito por terra, a primeira órgão que as pessoas ligam é pro Varadouro. Acabou de acontecer ali um conflito, teve tiroteio e tal. A gente virou essa referência das pessoas que elas já sabem que o Varadouro vai ser um jornal que vai dar voz para as demandas dela, pro sem terra, pro agricultor, pro extrativista. A diferença é que o jeito de chegar nessas populações locais não é mais aquele jeito dos anos 70 e 80 com o jornal impresso. Fazer comunicação para a Amazônia é diferente. Eu aprendi muito o poder dessa comunicação, que é o celular. Populações da Amazônia têm uma comunicação oral muito forte, sejam os indígenas, os ribeirinhos, os extrativistas. A gente quer fazer um produto diferentes para essas populações, criar spots, criar podcasts, para que essa mensagem chegue no grupo de WhatsApp de um cara que está lá no Alto Rio Juruá, no Alto Rio Acre, né? Porque assim como a gente quer fazer chegar nosso conteúdo, tá chegando todo dia lá no celular dele, conteúdo com mentiras, com fake news, né? Então é uma guerra de conquistar corações.
Com essa belíssima definição de uma guerra para conquistar corações, eu agradeço demais ao Fábio Pontes, um jornalista que eu já admiro há muito tempo, e desejo boa sorte ao Varadouro, que nesse episódio, de certa forma, está representando muitas iniciativas de jornalismo local espalhadas pelo país. Se você se interessa pelo tema ambiental, a minha dica de hoje da Rádio Guarda-Chuva é o Bom Dia Fim do Mundo, videocast da Agência Pública, com a Giovana Girardi, a Marina Amaral e o Ricardo Terto. Toda quinta tem episódio novo para discutir os temas atuais do Brasil e do mundo, usando a lente da emergência climática. Então, acabando aqui, vai lá no Bom Dia Fim do Mundo, no seu tocador de podcasts ou no YouTube. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, que está numa temporada de episódios quinzenais, às terças, com temas e formatos variados. O Vida é uma produção 100% independente, então se você gosta do Vida e acha importante, tem algumas maneiras aí para você ajudar. Uma delas é o apoio mensal recorrente. Você pode escolher um plano no Catarse, na Orelo ou direto pelo Pix. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Outro jeito de ajudar é divulgando por aí a oficina de podcasts e narrativa em áudio. Se você quer contar suas histórias e tirar o seu podcast da gaveta, são 5 encontros online passando por todas as etapas de produção. Planejamento, entrevista, roteiro, locução, edição, tudo. Entra lá em oficinadepodcasts.com que tem inscrição aberta para a próxima turma. E claro, você também ajuda o Vida indicando os episódios por aí, marcando nas redes sociais, avaliando com as estrelinhas aí no seu tocador, mandando no grupo da faculdade, na redação, com os amigos. Se você tá em São Paulo e vai no congresso da Abrage, agora em julho, eu vou estar lá com a Flávia Santos para fazer uma apresentação ao vivo da série Escolha. Entra lá na página da programação da Abrage, reserva logo a sua vaga. Se você ainda não ouviu a série Escolha, é uma série interativa em áudio em que você vai escolhendo os caminhos da história. Então busca aí no Vida de Jornalista o episódio Escolha 1 e vai lá ouvir, ou jogar, né? Porque também é um jogo. A gente se encontra de novo aqui no Vida em 2 semanas. Um beijo, um abraço e até mais.